Amoroso Pai, eterno Deus, Criador e Redentor da minha vida, sustentador, Tu és um Deus cheio de graça, Pai, que cruzou o meu caminho, Senhor, que era incerto, Pai, como de muitos aqui, Senhor, e nos deu um rumo a seguir, Pai, e nós estamos caminhando, Senhor. E quando nós não podemos caminhar, eu sei que o Senhor nos carrega, Pai. Mas a grande verdade é que se nós crermos como um dia Josué e Caleb creram, que o Senhor nos introduzirá numa terra, Senhor, não há como errar o alvo, Pai. Dá-nos graça nessa noite, Senhor, de nos portarmos como filhos do Senhor à Tua mesa, sabendo que o Pai não deixará faltar o alimento, Pai, e que o Pai não nos dará um alimento para nos deixar débeis, Senhor, mas que o Senhor nos dará um alimento para nos deixar nutridos, ó Pai, porque sabemos que nós temos de enfrentar, Senhor, o amanhã, Pai, se Ele nos pertencer. Então nos ajuda nesta noite, nós pedimos e desde já Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. Aleluias. Boa noite, irmãos. Gostaria de aproveitar que estamos em pé, ler a Bíblia em São Mateus capítulo 5 e depois vamos ler 1 Coríntios capítulo 12. Quero agradecer ao pastor Daniel pela confiança, né? Apesar de que nós somos da mesma casa, né? Por assim dizer, da mesma família. Mas é uma honra para o homem assumir o púlpito. E eu creio que isso sempre vem por uma inspiração. E isso é uma das coisas que me faz sentir seguro aqui. Todos encontraram? São Mateus capítulo 5, é uma escritura muitíssimo conhecida. Versículo 13. E depois nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, também versículo 13. São Mateus capítulo 5, verso 13 diz assim: Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13, também outra escritura muito conhecida. Nós vamos ler a primeira parte apenas do versículo. Diz assim: Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. Amém? Pai Todo-Poderoso, eu tenho me colocado em pé aqui, Pai, e lido Tua palavra, Senhor. É tudo que eu podia fazer, Pai. Me toma agora em Tuas potentes mãos, Pai. E como diz Tua palavra, o Senhor faz dos Teus anjos ventos, tempestades, e dos Teus ministros labaredas de fogo, Senhor. Tu és o Todo-Poderoso, Pai. Eu não sou nada, Senhor. Mas se o Senhor me usar, Senhor, o Senhor pode fazer brecha nas trincheiras do inimigo, Pai. E pecados aqui podem ser, Senhor, expostos, e o Senhor os perdoar, e o Senhor liberar fardos, Pai. Em tudo, Senhor, que o Teu nome seja honrado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-nos. Eu gostaria nessa noite de falar sobre vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Eu estive pregando no rádio acerca desse assunto alguns dias atrás, e eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite, com os irmãos. Jesus nos comparou com o sal. Ele disse: vós sois o sal da terra.
Mas, ao mesmo tempo que ele nos chamou de sal, ele deu uma possibilidade de este sal se tornar insípido. Então os irmãos observem que ele não disse que deixaria de ser sal, mas ele teria uma outra característica que seria um sal, porém um sal insípido, que quer dizer sem sabor, né? Nós encontramos que quando ele falou isso, nós vemos que Judas Iscariotes estava junto nesse inteirinho, e ele disse: vós sois o sal da terra, incluindo Judas. Agora, falando mais propriamente do sal no natural, tomando o que o nosso profeta disse, o natural tipificando o espiritual, nós sabemos que o sal, ele procede de um lugar apenas, que é o mar, né? Tanto o sal verdadeiro quanto o sal insípido, eles provêm da mesma fonte. E nós vemos que isto é um tipo tão perfeito, porque se nós formos olhar espiritualmente, por exemplo você vai no livro de Apocalipse, creio que capítulo 5, você vai encontrar o Cordeiro comprando para si com seu sangue gente de todo povo, língua, nação. E quando nós olhamos para o mar, para essas muitas águas, elas representam povos, nações e línguas. Mas quando nós vamos a Apocalipse 17, vocês vão encontrar aquela mulher sentada sobre aquela grande besta, e aquela besta estava sobre muitas águas, e estas águas, disse o anjo, que são nações, povos e línguas. Vamos dizer, elas produziram para o cordeiro estas águas, mas também produziram para a besta. Adorarão a besta todos aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida do cordeiro. E nós encontramos que isto é um tipo perfeito, porque também o sal, o mesmo mar, ele produz o sal bom e também o sal que se torna insípido. Agora, o sal insípido, irmãos, como nós ouvimos hoje de manhã acerca do verdadeiro e do falso, não pode existir nada falso sem existir um verdadeiro. O falso, ele é a imitação do verdadeiro. Não pode, por exemplo, existir uma nota de R$110. Ninguém enganaria ninguém com uma nota falsa de 110 ou de 55, porque isso não existe. Mas, como o pastor Daniel citou de manhã, uma nota verdadeira que existe, 50, 100, 20 ou o que for, você vai ver que ela pode enganar, porque em algum lugar existe uma verdadeira, que é a tua referência. Agora nós encontramos, irmãos, que, tratando do lado espiritual, nosso profeta nos ensina que o diabo, ele não pode criar, ele não tem o poder criativo, somente Deus tem o poder criativo. Então, como o diabo não pode criar, o que o diabo faz, a sua tática é personificar, ele vem para alterar, ele vem para falsificar, para corromper, não é? Então nós encontramos, por exemplo, o que é a doença? A doença é a saúde pervertida. Deus criou a doença, a saúde, o diabo perverteu ela. O que é a tristeza? É a alegria pervertida. O que é a mentira? É a verdade pervertida. Então, sendo que o diabo não pode criar este sal, ele vem para pervertê-lo. Amém? Amém. Amém, graças a Deus. Agora, nós encontramos, irmãos, que o sal verdadeiro, uma das características do sal é que ele é conservante. Então, quando Jesus falou que nós somos o sal da terra, como o pastor Daniel citou aqui, o profeta na era de Éfeso, citando Gálatas capítulo 1, verso 8, nós vemos que Paulo ensina que tem que manter, reter. Um dos elogios, que muito embora o Coríntios seja um livro de correção, Paulo elogiou o Coríntios capítulo 11, ele começa dizendo: eu louvo vocês, irmãos, porque mantêm os preceitos como vos entreguei. Então veja, nós temos de conservar aquilo que nós recebemos. Amém. Aleluias. Mas nós encontramos, irmãos, que quando este sal, falando do natural novamente, ele é tirado do mar, ele cai na mão do homem e ele vai para a indústria, para ser industrializado.
ele vai ser industrializado. E quando o primeiro processo que este sal recebe, o sal refinado, como nós conhecemos, é uma lavagem a qual esse sal é submetido. E estudando sobre este assunto, eu observei que nesta primeira lavagem que se faz, há umas algas microscópicas que fixam o iodo ao sal, por assim dizer. E quando o sal recebe esta lavagem, essas algas microscópicas, elas vão embora. E quando essas algas microscópicas vão embora, são elas que fazem a ligação entre o iodo e vamos chamar o cristal de sal. Então, quando eles submetem a lavagem, eles podem dizer, mas são algas tão microscópicas, tão pequenas, mas são elas que aderem o iodo ao sal e que fazem que este sal tenha sabor. E nós observamos que uma das táticas do diabo é tentar esta lavagem para dizer para você assim que são coisas pequenas do dia a dia que você não precisa observar mais. Olhamos só para as coisas grandes. Você é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você veste corretamente, ou pelo menos era para vestir, você toma a ceia correta, você faz o lava-pés, etc. e tal. As pequenas coisas não precisa. Mas a Bíblia diz, não despreze o dia das pequenas coisas. A Bíblia diz, prenda as pequenas raposinhas, aquelas que danificam as nossas vinhas, as vinhas de amores. Às vezes coisas simples, o pastor Daniel contou aqui um testemunho um dia, que simplesmente apertou a mão de um irmão e o saudou. Assim como aquele irmão, depois de um tempo, contou um testemunho e disse assim, eu estava passando por uma luta tremenda, mas aquele seu cumprimento me deu uma injeção de ânimo tão grande, que aquilo me animou e eu saí daquela luta. Não despreze o dia das pequenas coisas, aquele sentimento que você tem de ir na casa daquele irmão, quem sabe aquela saudação mais calorosa. Foi assim, pastor Daniel? Lembra disso? Amém? Então veja, estava meditando Ruth, por exemplo. Ruth, ela estava respigando os campos de Boaz. Os molhos maiores, Boaz disse, deixa um pouquinho mais para Ruth, porque ele viu o empenho de Ruth e ela não deixava nada para trás. E assim somos nós não deixamos nada para trás, nós estamos como Ruth, respigando no campo. E o irmão Brana disse na mensagem, o parente redentor, que esses molhos a mais que Boaz derrubava no caminho, ele disse que era para os pregadores virem e dar para a igreja um culto avivado, um culto que mexesse com o coração da igreja. Oxalá ele me ajude nesta noite, pela graça dele, assim ser como um servo de Boaz. Aleluias. Deixar que Deus venha e faça algo, diz o profeta, no nosso meio, que nós sabemos que ele faz. E nós sabemos que ele faz. Aleluias. Agora, por que eles submetem a esta primeira lavagem? É porque o homem, quando as coisas caem na mão do homem, o homem geralmente quer projetar a sua mente sobre as coisas. Ali está o irmão Paza, né, irmão Paza? O irmão Paza entende disso. Ele quer projetar a sua mente sobre aquilo. Ele quer deixar o sal com a aparência que ele pensa que o sal tem que ter. Agora, eu gostaria de ler com os irmãos 2 Timóteo capítulo 3. Eu vou procurar ser o mais breve possível aqui. Mas se tem uma coisa que eu não me dou é com o tal do relógio, gente. Graças a Deus. Observe, 2 Timóteo capítulo 3, falando sobre esta aparência. A Bíblia diz assim, Paulo instruindo a Timóteo, ele disse, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, né? Algumas versões dizem trabalhosos, pois os homens serão, guarde isso, serão, isso é a essência, é o que ele é, serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha, Paulo cavocou, né? Tinha muito elogio para essa turma aqui. Aí no final, no versículo 5, ele diz assim, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe a eficácia. Então você observa que muitas vezes esta aparência, ela é tão enganosa como possa ser. Porque ele disse, os homens serão, isso é a essência dele, mas quando você olhava para eles, a aparência era piedade.
a eficácia era diferente. E nós encontramos, irmãos, que o sal, quando o sal precisa entrar em cena, ele não é aparente. Você não consegue enxergar o sal, por exemplo, as irmãs que cozinham. Você está fazendo o arroz e fez mais isso e aquilo e esqueceu que pôs sal. Aí você abre a tampa da panela e você olha para dentro e diz assim: ah não, já tem sal? É assim que funciona? Você não consegue, então o que você tem que fazer é provar. Aí você sabe se tem sal ou não tem. Nós encontramos que às vezes, não que o cristão não deva ter aparência, eu creio que o exterior do cristão revela o que o cristão tem no seu interior. Agora, quando nós olhamos para Jesus, por exemplo, sem parecer, sem formosura, como raiz de uma terra seca, como um de que nós escondíamos o rosto, era desprezado, nós não fizemos caso algum dele, não tinha nenhuma aparência. Os fariseus sim tinham muita aparência, mas quando nós olhamos para o interior, Jesus tinha uma lei de vida e os fariseus tinham uma lei de morte. Aleluias. Agora nós encontramos, irmãos, que, vamos adiantando aqui, observe, agora o homem quer que este sal tenha uma aparência, mas por que ele quer que esse sal tenha aparência? Porque ele tem um objetivo para esse sal, ele tem um lugar para esse sal. E se eu perguntar para as irmãs aqui nesta noite qual é o lugar do sal, quem sabe muitas vão dizer: olha, para mim é dentro do paneleiro, né? O outro é dentro da cristaleira, o outro é naquele potinho assim, alguns é pendurado na parede. Mas na verdade este não é o lugar do sal, nós já vamos chegar no lugar do sal. Mas este homem, quando ele toma, a indústria toma o sal, ele tem um objetivo que é a prateleira do supermercado. E ele sabe que quando ele colocar aquele sal na prateleira do supermercado, ele vai ter a concorrência do concorrente A, do B e do C. Então ele precisa deixar o sal dele o mais aparente possível, para que quando as pessoas cheguem, esse irmão Guerino, ela vai escolher: não, esse aqui é o melhor, porque ele é mais aparente. E às vezes nós erramos o pulo, como diz o gaúcho. Agora, eles querem esta aparência no sal. Observe uma coisa, irmãos. Agora, durante este processo, irmãos, vocês observam que quando eles levam este sal para a indústria, eles, no decorrer do processo, eles extraem alguns nutrientes do sal, que fazem parte do sal. Eu anotei alguns aqui. Eles podem tirar o enxofre, é um deles, bromo, magnésio, cálcio, potássio e alguns mais. Aí você pode, quem sabe, dizer assim: mas espiritualmente, irmão Reinaldo, o que tem a ver isso com a parte espiritual? Ora, irmãos, nós sabemos que Deus deu à igreja, por exemplo, dons. O dom de cura divina, por exemplo, é um destes ingredientes valorosos do sal. E muitos homens pegam e igrejas se tornam verdadeiras empresas quando conseguem um homem com um dom destes. E elas pegam e apartam isso do sal completo e vendem ele separadamente. E isto é fonte de lucro. Fecha perfeitamente com a Escritura, irmãos. Observa, mas nós somos o sal da terra e o sal tem que ser completo para ser sal. Aí nós encontramos que eles pegam e vendem separadamente. Outro dia eu estava falando com o irmão Genésio, não sei se ele está aí hoje ele congrega conosco, é um vizinho meu. Mas ele fez como que 800 quilômetros para ir ver um pregador que tem um dom de cura divina, ou supostamente tem um dom de cura divina. E eu estava meditando sobre isso, como que isto arrasta as pessoas, arrasta multidões. Por causa do dom. É certo que Deus, quando Ele dá o dom junto com a palavra, isso é uma isca, o nosso profeta tinha isso, os apóstolos tinham isso, e nós amamos isto. Agora, quando você toma isso e vende separadamente, estava me lembrando do irmão Brana, quantos queriam, vamos dizer, industrializar o sal William Brana e tirar os dons e vender aqueles dons separadamente, dizendo: te compraremos um jato para você rodear o mundo, mas deixe um pouquinho de lado esta doutrina de pregar contra as vestes das mulheres e tudo mais. O irmão Brana disse: não, eu prefiro deitar sobre a minha barriga, tomar água do rio, comer bolacha seca, mas ficar com toda essa palavra. Aleluias. Tem que ser um sal completo. Tem que ser um sal completo. Agora, este iodo é o sabor do sal, irmãos.
Então quando esta lavagem arranca essas algas microscópicas, leva o iodo embora, e daí você diz, mas então cadê o sal? Como é que este sal do mercado tem sabor se você está falando que o iodo foi embora? Como é que tem sabor? Olha só, irmãos. Então quando este iodo vai, o homem vai, a indústria adiciona uma química ali chamada iodeto de potássio. Este iodeto de potássio é colocado no lugar do iodo que foi removido do sal. O iodo verdadeiro, este sal aqui já é um sal insípido. Eles colocam este iodeto de potássio para dar um sabor no sal, mas nós encontramos que este iodeto de potássio, ele é nocivo para a saúde do homem. Vocês já viram uma pessoa dizer assim, está com pressão baixa, e alguém corre e diz assim, coloca um sal debaixo da língua? Quantos já viram isso aqui? Não é o sal, irmão, é a química do sal, não é isso, irmão Paz? É a química que tem ali no sal que levanta a tua pressão, porque o sal verdadeiro, ele normaliza a pressão. Olha, irmãos, eu preciso ser um pai sal, sabe? Porque às vezes nós entramos na casa e, desculpa dizer isso de púlpito, não, eu não sou perfeito, eu prego um que é perfeito. E às vezes nós estamos com tanto adjetivo químico que o dia a dia nos dá, e nós chegamos em casa e algum problema, nós levantamos mais a pressão. Mas o sal verdadeiro, ele normaliza a pressão. Eu gosto de ver o irmão Brana, quando aqueles irmãos vieram à casa dele, falaram algumas coisas, quando foram embora, a irmã estava lá chorando, as crianças brigando lá no quarto, mas ele era sal, ele botou avental, foi para a pia, assoviar um hino, lavar a louça e normalizou a pressão. Aleluias, irmãos, nós temos que ter esta consciência, por isso Jesus disse, vós sois o sal da terra, normaliza a pressão. Uma das coisas que eu levo comigo, irmãos, eu comentava com o irmão Dalmir ali em casa essa semana, algo que o pastor Daniel pregou em uma pregação e aquilo ficou gravado. Um cristão não leva uma vida agitada. O irmão Brana fala disso. Eu tinha muita curiosidade para saber, deixa eu pregar do meu jeito, tá, irmãos? O que o irmão Brana havia pregado para a irmã, quando levantou, acordou ela para pregar para ela? Quantos sabem o que ele pregou para ela? Poucos sabem, né? Então vou ter a honra de contar para vocês. E eu tinha curiosidade de dizer, mas o que esse homem pregou? Esse homem é um modo de dizer, né, nosso irmão. Mas o que ele pregou para ela? Sabe o que ele pregou para ela? Ele disse, um cristão descansa. Um cristão não leva uma vida agitada. Um cristão, ele anda assim, ó, sereno. Ah, que pregação, irmão. Vale a pena acordar de madrugada para ouvir algo assim? Aleluias. Vale a pena, graças a Deus. Mas então o que se faz agora, quando o homem coloca esse iodeto de potássio, ele imita ali o sabor do sal, mas ele tem um problema, esse iodeto de potássio. Esse iodeto de potássio, ele não pode ser exposto à luz. Não pode. Quando eu li isso, irmão, eu estava lendo isso e me alegrando. Não pode ser exposto à luz. Davi disse assim, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Luz é o quê? A tua palavra, Senhor. Aí eles pegam o sal e eles tiram o iodo verdadeiro, botam o iodeto de potássio, mas quando chega na luz, irmão, não pode chegar na luz, ele começa a oxidar. Aí nós pensamos, bom, agora o homem vai ter que voltar atrás. Irmão, Salmo 73, Asaf disse assim, não há limites para as imaginações do coração do homem, algo assim. Aí o que acontece? Não pode ser exposto à luz, e espiritualmente fecha perfeitamente, toma um ensinamento que é contrário à Escritura, e ele só vai fechar quando não está diante da Escritura. Mas quando você chega, por exemplo, o batismo trino, batismo em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, pode pregar o quanto tempo quiser, mas quando chegar na luz da palavra, você vai ver que os apóstolos todos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda doutrina fora da palavra, ela oxida quando chega diante desta bendita luz. Aleluias por isso. Glórias a Deus. Aí, então o que o homem faz? O homem acrescenta um outro produto chamado dextrose. E essa dextrose, ela é um produto, vamos dizer, como uma película na minha linguagem, que ela vamos dizer, ela faz com que você possa chegar aquele sal à luz. Aquela dextrose vai cobrir, e eu me lembro do irmão Brana, creio que, não lembro o tema da mensagem, ele diz, o homem desce a um porão sujo e bolorento de uma denominação, fecha todas as janelas e diz, não há algo como luz.
Isso é o que esta dextrose faz. As pessoas se fecham, as pessoas não dão abertura, as pessoas têm medo de examinar a Escritura quando ouvem o programa Voz do Pastor. Este dia eu sentei com uma família e ela estava falando para a mulher sobre o purgatório. Eu disse: pergunte ao teu líder espiritual, você tem o direito de que ele te ensine, peça para que ele te mostre na Escritura, é teu direito. É nosso direito saber aonde nós estamos sendo ensinados. Busque na Escritura. A mulher falou: eu vou perguntar. Tomara que pergunte mesmo. E eu queria estar junto para ver o que o homem ia falar. Outro dia eu perguntei, viajei junto com um sacerdote. Vocês vão saber quem que é, né? Mas por questão de ética. E estava viajando de avião. Primeira vez e a única que eu viajei até hoje, né? Não vamos pensar que eu sou famoso, né, para viajar direto de avião, mas eu tive a honra de se sentar perto de um sacerdote, e eu disse para ele assim, ele me falou: eu sou tal personagem. Eu falei: interessante, eu sou um pregador do Evangelho. Vamos ter uma boa conversa aqui. Eu perguntei para ele: aonde vocês baseiam que vocês não podem casar? Ele falou: inteiramente na tradição da igreja. Eu falei: bom, isso eu já sabia. Aí ele disse para mim: e quem é que foi que falou para você que nós queremos casar? Eles têm bastante argumento, né? O homem vai botando, é o iodato de potássio, daí vem a dextrose, né? Ele vai ajeitando as coisas. Eu falei para ele: meu irmão, a questão não é se você quer ou se você não quer. O apóstolo Paulo, aquele que lançou o fundamento, ele disse, 1 Timóteo capítulo 3, que um homem, um ministro, ele deva ser casado, ele deva ser pai de filhos, ele deva ter a sua casa em ordem, seus filhos sob submissão, porque se ele não sabe cuidar da própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Isto é a luz da palavra, mas muitas vezes nós não queremos ouvir a palavra. Quantas e quantas pessoas, irmãos, isto é profundo, tomam sobre si esta dextrose para poder chegar diante da luz. Não temos a mesma base. Um dia estava conversando com meu pai. Eu tenho um tio que ele é de uma certa religião, não gosto de citar nomes, não vou citar nomes, mas ele estava falando para mim, nós conversando, eu falei: não tem. Eu disse para o meu pai: pai, pare de conversar, não tem como vocês entrar, porque vocês não têm a mesma base. Quando nós tomamos uma pessoa que crê na Bíblia, e nós cremos na Bíblia, então nós chegamos Escritura com Escritura, e se temos um espírito cristão, o nosso Deus nos guiará em toda a verdade, vai nos fazer chegar a um denominador comum. Mas se nós, um crê na Bíblia e o outro crê na tradição, como é que vai se acertar? Nunca, é perca de tempo. Irmãos, e o homem coloca esta dextrose em cima, e aí aquilo pode chegar na luz. Mas aí desperta um outro problema, irmão Milton. Que esta combinação entre o iodato de potássio e a dextrose, ela dá uma aparência rosada no sal. Roxa. Irmão Marcos, e sal, até hoje que eu sei, não é para ser roxo, nem cor de rosa. Agora sim o homem vai ter que voltar atrás. Irmãos, é complicado, viu? É complicado. Agora, o que eles fazem? Quando você já imaginou, irmão? Tem muitos crentes que têm uma aparência diferente do que é para ter, não é? Aí nós entramos na aparência. Você já pensou você ir na prateleira ter sal cor de laranja, roxo, amarelo lá? Você vai comprar o qual? Lógico que você vai comprar o branco. Aí o que eles colocam? Depois disso tudo aí, olha, eles colocam um para substituir o iodo que tirou. Aí coloca o outro para poder aquele iodato de potássio chegar na luz. Aí eles colocam o outro para tirar, aí fica roxo. Agora eles colocam um outro alvejante chamado carbonato de sódio. Tudo no sal. Tudo no sal. Para que tire esta aparência roxa do sal. Olha, irmãos, isso fecha perfeitamente. É certo que nos dias de Jesus não tinha essas indústrias, né? Esse carbonato de sódio aí, vamos dizer, é como que fosse uma quiboa, né? Para tirar esta coloração. Agora, depois de tudo isso ainda, é feito mais uma lavagem, e uma lavagem a quente agora. Vamos dizer, uma lavagem com água quente, uma temperatura muito alta, para quê? Para tirar toda a umidade que tem no sal. Quantos aqui, mais antigo, eu vi isso daí, tinha aquelas bolsas de sal para dar para o gado, levanta a mão assim. Aquilo escorria água, não escorria? Virava pedra, né? Você está vendo? Então por que eles fazem essa lavagem assim? Para tirar esta umidade. E o que representa a umidade? O que representa esta umidade na vida de um cristão? Isso representa a nossa vida. Entende? Salmo número 1 diz: bem-aventurado o varão que não toma conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor,
Na sua lei medita de dia e de noite, será o quê? Como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. A água é o que dá a vida. O profeta disse que aquela florzinha, aquele espinho no deserto ali, ele era uma folha. Mas como não tinha água, ele vai se enrolando e ela se torna um espinho. Há muitos crentes hoje que estão alfinetando, como o pastor Daniel pregava hoje de manhã, porque não tem mais água. Desculpe falar, irmãos, mas isso é consentimento. Não tem mais água, aquela folha que o Mombrana diz que aquelas folhas, naquela árvore, quando ele pregou a restauração da árvore noiva, o profeta diz que aquelas folhas representam o companheirismo cristão, que uma vez você encontrava o irmão da mensagem, você não queria saber quem era o pastor dele, ele era teu irmão, e eu vou dizer, ele ainda é teu irmão. Ainda é meu irmão. Aleluia. Mas o diabo, o que ele quer fazer? Ele quer fazer esta lavagem a seco para tirar a umidade, para nos enrolar e fazer nós, ao invés de uma folha que traz sombra, que traz um bom lugar para se estar, para virar num espinho. E sequidão, irmãos, é sinal de morte. Uma das pragas que existia na Bíblia é a falta de chuva. Você pode ver uma das coisas, veja bem, Elias mesmo fez fechar os céus lá para que não chovesse por causa do pecado de Acabe. Vocês entendem? Falta de água não é bom sinal não, irmão. As bênçãos de Deus são as chuvas. A água é bênção de Deus, mas o diabo quer tirar isso. Mas por que ele quer tirar, irmão Reinaldo? Sabe por que ele quer tirar? Porque este sal úmido, você não separa ele, irmão Isaías. Mas quando você seca, aí você separa ele. E o que acontece? O diabo está fazendo? Ele está separando o povo dito da mensagem, rotulando e colocando na prateleira, cada qual querendo ser melhor que o outro, querendo ser mais puro, querendo ser mais bonito, querendo ser mais aparente. Mas quando separou, é sinal que não tem mais vida. É sinal que saiu toda a umidade. As folhas apontam para o companheirismo. A água aponta, a umidade aponta para a vida. Aí depois, observe, eles colocam ainda um outro aditivo químico ainda chamado óxido de cálcio. Esse óxido de cálcio serve para manter seco. É para manter seco. Ele seca e ele sabe que Deus pode. Ele falou, foi Ezequiel, né? Pode esses ossos tornar a ter vida. Mas eu gosto da resposta de Ezequiel. Eu gosto daquilo. Tu sabes, Senhor. Aleluia, tu sabes, Senhor. Então profetiza sobre eles. Ele profetizou, aí veio os nervos, profetiza de novo, eles se juntaram. E o que eu gosto também de ver, que não diz que eles se levantaram e saíram assim, diz que se tornarem um grande exército. Aleluia, se tornarem um grande exército. Agora depois de seco, eles podem separar, e rotular, e embalar, e colocar na prateleira. E aí nós temos essa baita exposição assim, expõe daqui, expõe dali. Tudo expondo, mas a essência mesmo do sal, irmão, ela é invisível. É como aquele menino segurando a pipa. Deixa mostrar o que quiser mostrar, irmão Isaías. Deixa mostrar o que quiser mostrar. Eu sei o que eu tenho. Quando muitas vezes eu vou falar com meu Deus, eu sei quem é que me ouve, eu sei quem é que fala comigo. Você tem que saber quem é que é o teu Deus. Você tem que saber quem é que fala contigo, quem é que te ouve, quem é que te diz eu estou contigo. Quando você ouve muitas coisas, você se sente tão pequenininho. Você encontra aquele ser perfeito e eterno e grande do teu lado, te segurando. O menino lá segurando aquela cordinha lá, e o pai disse assim, você não tem nada aí. Ele disse, tem sim, eu não posso ver. Ele disse, mas eu estou sentindo, ela está pulsando aqui, ó. Ela está pulsando e está puxando para cima. Aleluia. Irmão, tem que haver uma sintonia, sabe? Eu gostei de ver outro dia, estudando com a igreja ali em Guatambu, a mensagem, a estatura do varão perfeito, quando o irmão Brana chega no degrau da ciência, né? Degrau da ciência, né? Aí, que decepção deve ser para os mestres, né, irmão Fabrício? Que ele diz, isto é você saber distinguir entre o certo e o errado. Se fosse um outro tipo de ciência que as pessoas pensam hoje,
de você estudar de A a Z. Não que somos contra o estudar, não, de maneira nenhuma. O cristão deva conhecer a sua Bíblia. Paulo falou para Timóteo, você deva saber manejar bem a sua espada, em outras palavras, a palavra da vida. Olha, irmãos, vamos adiantar aqui, senão... Mas eu estava lembrando, irmãos, eu ouvi não lembro se é da mensagem do irmão Brana, mas eu ouvi, irmão Antônio, uma história de um índio que foi para a cidade, teve que ir para a cidade para fazer alguma coisa por lá, e ele, andando pela rua, aquele barulho todo, e era buzina, era apito de empresa, e gente falando no celular, e aquele, nossa, uma capital assim, e aquele índio estava fora do seu habitat natural. Daqui a pouco, o índio falou para o homem assim, espera um pouco, espera. Aí o homem, não podemos parar, temos pressa e tudo mais. Ele disse, não, espera um pouco. Aí ele disse, o que foi? Ele disse, ouça, tem um grilo aqui. Aí o homem disse, não, aqui, grilo? Aqui? Ele disse, sim, tem um grilo. Não, aqui não tem grilo, tem. Espera aí. Aí o índio começou a se abaixar. Olhou na pedra assim, foi lá, levantou a pedra assim, saiu, cri, cri, o grilo. Aí o homem se apavorou e disse, mas como é que você conseguiu saber que esse grilo está aí? Aí o índio disse, é bem fácil, quer ver? Puxou a mão no bolso, assim, puxou uma moeda e fez assim. Quando aquela moeda caiu no chão, só gente virando assim para olhar para o lado da moeda. Quer dizer, depende com que o teu espírito está em sintonia. Por isso o pastor Febrônio diz, quando fala a palavra mistério, muitos ouvidos, a orelha, como diz o gaúcho, dá para laçar, né? Mas quando se fala em uma experiência com Deus, se fala, é o grilinho gritando, não importa quantas vozes, quanto barulho exista quando o teu Deus te chama, se a tua natureza está em contato, você é um filho, uma filha, você vai ouvir aquela voz, não importa quanto barulho tem ao teu derredor. Aleluia. Aleluias. Deixa eu adiantar aqui, depois, observe aqui, irmãos, esta química no sal, ela pode causar algumas doenças aqui, ó. Observe. Pedra nos rins, hipertensão arterial, edemas, eclâmpsia, arteriosclerose, cálculos biliares, hipoplasia da tireoide, nódulos na tireoide e outras coisas mais. Não me pergunte porque muita coisa nem sei o que é, viu? Mas anotei aqui. Mas não é coisa boa não. Aí você observa, irmão, o que é esta química? Aí vocês vão entender o porquê que nós lemos no princípio, 1 Coríntios capítulo 12. E até então nós não entramos nisso. Você observa uma coisa, irmão, o sal verdadeiro, o sal marinho, o sal real, ele contém no mínimo cerca de 80, 84 elementos, não é, irmão Paz? Todos esses elementos são benéficos ao corpo. Todos estes nutrientes do sal são benéficos ao corpo. Todos. Aí eu estava olhando, irmãos, estudando sobre o assunto, algo muito interessante aqui, que a falta, quero que vocês ouçam bem isso, a falta de um desses nutrientes, chamado magnésio, a falta desse nutriente, ele pode causar no teu corpo a falta, ele mesmo, só ele, tem mais de 300 funções dentro do corpo, só esse nutriente. Um dos 84 tem mais de 300 funções dentro do corpo. Deus, quando faz as coisas, Ele faz perfeito, irmão. Aí você observa, a falta desse magnésio pode causar arteriosclerose, doenças cardíacas, arritmias, acidente cardiovascular, osteoporose, diabetes, gastrite, prisão de ventre, cálculos renais, artrose, artrite, doenças nos rins, na próstata, alcoolismo. Quando eu cheguei aqui, eu parei, disse, meu Deus, a falta de um componente deste sal pode levar a pessoa a um vício. E eu comecei a meditar, irmão José Guimarães, que nós, muitas vezes, certas manias, vamos falar de irmãos para irmãos, com todo respeito para com a igreja, mas também com toda a liberdade que eu creio que tenho, isso serve para mim. Muitas coisas que nós temos na nossa vida, que são coisas que não são, vamos dizer, atitudes 100% corretas, são vícios, quem sabe aquele temperamento do homem que há muito tempo ele já deveria ter colocado o joelho no chão e mudado aquilo que a família sofre, que a esposa sofre,
Ou aquele temperamento da esposa, que o esposo sofre, os filhos sofrem, não deixa de ser um vício, e isso muitas vezes é simplesmente falta de algo que Deus tem para te dar e te completar. E você não pode chegar e dizer, eu sou assim. Não, Deus não te quer assim. Um dia o irmão disse, Deus gosta de mim assim. Eu duvido muito que goste dele daquela maneira. Duvido muito que goste daquela maneira. Deus te gosta assim. Vós sois o sal da terra e o sal é completo. Ele não te leva a vícios, não. Quando você é completo, Ele tira teus vícios, seja qual for. Quando nós falamos em vício, nós falamos só vício, bebida, fumar, né, droga e tudo mais. Irmão, até o horário de nós chegar na igreja é vício. Tem muitas coisas, desculpa, eu não sou o pastor aqui, mas sou vosso irmão. E isso bate nos meus lombos também. Ah, mas você tem 4 filhos, irmão Reinaldo. Não importa se eu tenho 4 filhos, eu tenho uma tarde inteirinha para me arrumar para vir na igreja. Desculpa, irmão, mas o púlpito foi feito para nós pregar, não é? Olha, irmãos, é muitas coisas, e às vezes sabe por que acontece isso? Porque está faltando alguma coisa, mas Deus tem este algo para te dar, para te fazer completo. Você quer? Amém? Graças a Deus. Agora nós observamos isto, irmão, além deste alcoolismo, pode causar o mal de Alzheimer, câncer, depressão, asma e tudo mais. Pode causar depressão, a falta de um destes 84 nutrientes do sal. Vocês veem a importância de o sal ser completo. Vamos aqui, eu vou encaminhando para o final. Agora, irmãos, alguém estava falando comigo outro dia sobre este assunto, e ele disse assim, que o sal, quando ele se torna insípido, ele perde o seu sabor, ele perde mais, ele disse assim, e ele perde o seu lugar. E eu disse para ele, na verdade, eu estava meditando, na verdade não é que ele perde o lugar, ele não alcançou o lugar. Porque quando Deus fez este sal, com estes nutrientes todos, Ele tinha um objetivo para este sal, que é nutrir o teu corpo. Então, o lugar do sal, ele perde o seu lugar. Na verdade, ele nunca alcançou o seu lugar. Na verdade, ele nunca esteve no lugar onde ele foi predestinado para estar, que é no corpo. E assim muitos cristãos, infelizmente hoje, às vezes a gente diz assim, a pessoa está desviada, ela saiu, ela está fora do corpo. Na verdade ela nunca esteve no corpo, porque estar no corpo, Coríntios capítulo 12, quer dizer, é a mesma coisa que Efésios 4:30, por um Espírito somos batizados, formando um corpo. E aí meu irmão, quando selou, não tem mais sair, não cai mais. Agora deixa eu ir um pouquinho mais aqui, já vamos para o lado do final. Eu estava observando, uma pessoa sadia, saudável, né? Ela tem o pH, que define os níveis de acidez no corpo, né? Citando nas minhas palavras, não tenho conhecimento de causa. Mas o pH de uma pessoa sadia é entre 7 e 7,5, é isso? Os irmãos que trabalham na saúde, é isso, irmão? É isso? Mais ou menos isto, né? 7, 7,5. Quando este pH baixa disso, o corpo se torna ácido. E vírus e bactérias somente sobrevivem em um meio ácido. Olha, irmãos, eu não estou conseguindo me expressar da maneira que gostaria, mas como fecha perfeitamente. Aí estava me lembrando de uma irmã que foi queixar o pastor uma vez, assim, disse, chamou o pastor, mas queixou tanto, mas era tão migalhosa aquelas queixas dela. Era tão pouca coisa, uma série de coisas, mas era tudo miudinho assim. Aí o pastor respondeu para ela bem assim, irmã, eu vou dizer uma coisa para você, mosca não senta em chapa quente. Quer dizer, mosca não senta em chapa quente, é só você tacar fogo nessa chapa aí, que essas moscas não vão sentar mais. Quer dizer, levanta o pH, meu irmão, da tua vida, que você vai ver que esses vírus e essas bactérias não podem sobreviver na tua vida. Mas o que acontece? O corpo vai se tornando ácido. E aí Deus não pode pegar este sal e colocar dentro deste corpo. Por quê? Porque Ele sabe que este sal no corpo não vai trazer benefício, vai ser prejudicial. E aí nós andamos às vezes com o pH muito baixinho. Mas está no limite. Eu vou ler uma escritura e já vou encerrar. Estava comentando com o irmão Marcos ontem sobre este assunto. E eu vou terminar com isso daqui. Oxalá Deus amplie, né, o coração da igreja sobre isso, mas falando sobre o limite, irmãos, eu tenho meditado nisto,
E muitas vezes nós andamos no limite. É o limite da gasolina, vamos dizer assim, né? A primeira conta de luz vencida, paga a segunda. Quer dizer, se venceu a segunda, corta, no limite. Tudo no limite. E nós não podemos chegar muito próximo dos limites. E eu estava lendo uma escritura, e isso aqui mexeu comigo, irmãos. E eu vou concluir com isso. Quando Davi mandou Joabe, praticamente foi, a Bíblia diz que Davi matou Urias. Quando Davi enviou Joabe ali, com aquela sentença de morte para Urias, vocês conhecem a passagem, se não conhece, leia 2 Samuel capítulo 11. E ele mandou que colocasse Urias na frente da peleja. E depois se retirasse para que Urias fosse morto. E assim foi feito. E quando Urias foi morto, Joabe, que era o chefe do exército, ali foi dar a notícia para o rei da morte de Urias. E ele chamou o jovem e diz assim, verso 15, chamou o mensageiro e disse assim, escreveu na carta, ou melhor, verso 17, saindo os homens da cidade, era Rabá dos filhos de Amon, pelejando contra Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe mandou dizer a Davi tudo o que acontecera na peleja, e deu ordem ao mensageiro, observe, dizendo, acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, caso o rei se encolerize e te diga, por que vos chegastes tão perto da cidade para pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, o filho de Jerubezete, não lançou uma mulher de sobre ele do muro uma pedra de moinho que morreu em Tapes? Por que vos chegaste ao muro? Então dirás, também morreu teu servo Urias. E eu estava meditando, irmãos, por que vos chegar tão perto do muro? Por que deixar o pH descer tão lá embaixo? Por que está sujeito a estes vírus e estas bactérias, em um tempo tão tremendo como esse nosso? Por que nós não vigiamos um pouquinho mais? Joabe, irmãos, olha só, Joabe como um chefe de exército, sabendo que Davi também era um guerreiro, ele fez questão de dizer, olha, se caso o rei se encolerizar, porque era muita imprudência, ele sabia que o rei ia detectar que eles fizeram algo errado. Não podia ter chegado tão perto do muro, e muitos hoje, irmãos, estão sofrendo, por quê? Porque chegaram muito perto do muro para pelejar, chegaram muito perto do limite, o pH baixou demais, e vírus e bactérias assumiram o controle. Eu vou dizer para vocês, só tem uma maneira de você sair disso daí, uma maneira só, botar lenha na fogueira, usando a expressão bem, botar lenha na fogueira, essa é chegar a Deus, é buscar, é pedir por misericórdia, é se angustiar, é dizer como eu ouvi um pregador, esses dias o pastor Daniel me mandou um vídeo, aquilo mexeu comigo, aquele pregador foi para uma praça, chorou e ele clamou, ele disse, Deus, eu estou vazio, aquilo mexeu comigo, isso é um pregador vazio, o que se espera de um pregador vazio? Vamos ficar em pé, o que se espera de um crente vazio, irmãos? O que se espera de uma família vazia? O que se espera de mim se eu estiver vazio? O que eu tenho? Nada. Feche os teus olhos, incline sua fronte. Eu estava falando ontem aqui, nós ia ter o programa EJM, o irmão Rivail também havia me convidado para participar. E por fim ocorreu algum problema, não aconteceu. Mas eu estava ali esperando e o irmão Dirson falou algo para mim e ele disse, eu estou somente nos bastidores. E eu estava meditando, às vezes os bastidores, eles falam muito mais do que a cena, por assim dizer. Eu estou aqui no púlpito pregando, aqui nos bastidores há irmãos aqui na técnica do som, ali há irmãos na técnica do vídeo, há irmãos mexendo em todo o equipamento, irmão. Há um por detrás, há pessoas atrás das câmeras, há um bastidor, irmãos. E muitas vezes nós não lembramos que nós temos na nossa vida também os bastidores da igreja. E nós viemos na igreja e atuamos na igreja e lá atrás dos bastidores a coisa é diferente. E aí, irmãos,
eu muitas vezes preciso reconhecer que eu preciso me encher mais. E aquele homem clamou e disse: Deus, eu estou vazio. Mantenha teus olhos fechados. Sabe que o profeta contou uma história, e vou contar isso e entregar o púlpito ao pastor Daniel. Um irmão estava viajando para um certo lugar, e ele parou num determinado lugar para descansar, e ele parou em um parque, um bosque. E ali naquele bosque havia muitas flores, havia um chafariz, havia muitos atrativos ali, como a vida oferece para nós muitos atrativos. E eles estavam por ali caminhando, mas de repente ele se deu por conta assim, bem no meio do jardim existia uma estátua de Jesus Cristo crucificado ali. E ele, em meio a todos aqueles atrativos, ele olhou para aquela estátua e começou a pensar e começou a criticar aquela estátua, e ele disse assim: parece que ela foi entalhada de uma forma tão grosseira, ela não... parece que não foi bem feita. Eu creio que o escultor não atingiu a inspiração suficiente para esculpir esta escultura. De repente ele ouviu um limpar de garganta. Atrás dele era o líder, o guia daquele lugar. E o guia foi direto ao assunto e disse para ele assim: eu creio que você deva estar criticando esta escultura. E o irmão até mesmo ficou constrangido e disse assim: eu creio que o escultor não atingiu a inspiração suficiente para esculpi-la. O guia disse assim: não se preocupe, eu estou acostumado a ouvir isto, apenas siga-me. E ele começou a descer e foi saindo, se afastando um pouco mais daqueles jardins, se afastou mais daqueles bosques, e foi descendo. E o nosso profeta disse que a maneira de nós subir é justamente assim, descendo. E ele foi se afastando das flores, foi se afastando dos chafariz, foi se afastando das belezas do lugar. E lá embaixo havia um pequeno altar. E ele chegou naquele altar, e o guia e o Espírito Santo sempre te conduzirá ao altar, porque é no altar que você vai clamar e dizer como este homem: Senhor, eu estou vazio, mas esta noite está aqui aquele que pode encher a tua vida, pode levantar o teu pH, pode te complementar, para que você seja o sal verdadeiro. Aquele homem chegou ali naquele altar e não disse uma palavra mais, simplesmente se virou e contemplou a escultura. E o irmão dali do altar se virou e olhou para a mesma escultura. E quando ele olhou dali do altar, ele disse: parecia que o meu coração ia saltar fora do peito. Ele disse de tão perfeita que era aquela escultura quando eu a via do altar. Às vezes nós não estamos olhando do lugar certo. Então parece que nós estamos vendo uma escultura mal talhada, mas a escultura é perfeita. Ela é perfeita. Aquela ferida na escultura é o que tornou ela perfeita, é o que me torna perfeito e te torna perfeito. Amém. Se nós não formos este sal completo, nós não poderemos chegar a compor este corpo. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou passar ao pastor Daniel. Que Deus continue vos abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Precioso Deus e eterno Pai, obrigado por ter falado conosco, Senhor. Obrigado pela advertência, ó Deus, que o Senhor amplie isso no coração de cada irmão, cada irmã, e que possa, Senhor, haver um sentimento, um desejo profundo em ser um verdadeiro sal. Esse sal que tem sabor, esse sal que faz a diferença, meu Pai. Sabemos, ó Deus, que o trabalho do diabo, como ouvimos, ele não pode criar, mas ele perverte, tirando, acrescentando. Mas o Senhor nos enviou uma palavra pura, Senhor. Que nós possamos ter esse sentimento, ó Deus. E quando agora a igreja ouviu a palavra, e eu sei que o Espírito Santo individualmente atingiu o coração de cada um, que eles possam perante Ti, ó Deus, apresentar as suas falhas, e dizer: Senhor, eu preciso de todos os ingredientes deste sal, que é a Tua palavra, para que possa ter sabor a minha vida, o sabor de Cristo.
Deus, numa era tão escura a qual estamos vivendo, Pai, tanta pressão, tanto pecado, as pessoas perdendo o amor, Senhor, somente tendo, como ouvimos, a aparência para estar em uma prateleira, mas negando a eficácia, meu Deus. Senhor, nós não queremos isso, Pai. Nós queremos expressar a Cristo através da nossa vida, através do nosso falar, do nosso viver. Que não vivamos nós, mas Cristo viva em nós, viva em nossos corações, Pai. Leva, Senhor, cada um a desejar profundamente, Pai, este sal, a Tua presença, Senhor. Que não venhamos nos contentar com meias coisas, mas que queremos toda a Tua palavra, Senhor. Que não venhamos também, como ouvimos, Senhor, viver no limite, quando a Tua palavra diz que os homens andam por lugares que anjos temem andar. Deus, ajuda nós, Senhor, elevar o nosso pH, elevar a nossa defesa espiritual, Senhor. Eu oro com o sentimento do meu coração, Pai, para que o Senhor tome esta palavra agora e amplie no coração de cada irmão, de cada irmã, Senhor. E que aqueles que perceberam, ó Deus, que na vida deles há falta de alguma coisa, e eles entenderam, Pai, que é por não ter a totalidade da Tua presença, deste sal, que o Senhor possa, ó Deus, compungir os seus corações e levá-los, Senhor, a buscar incansavelmente, Pai, por mais e mais da Tua presença, por mais e mais do Teu Espírito, Senhor. Que possamos ser a diferença nesse mundo terrível o qual estamos vivendo, Pai. Que possamos ter o cheiro de Cristo. Quando o Teu profeta pregou sobre o reverendo Lírio, Deus, ele falou sobre aquele lodo, aquele lugar imundo, sujo, fedido, Senhor. Mas uma semente de lírio estava ali no meio daquele lamaçal, Pai. Ela tinha a essência de um verdadeiro lírio. E o Teu profeta disse que ela soltou o seu broto, e ela foi forçando toda aquela sujeira, toda aquela imundícia, até que ela conseguiu sobressair acima do lodo, Pai. E então desabrochou aquela flor, e soltou o seu esplendor, e soltou o seu cheiro. É isso, Pai, que o Senhor espera de nós, nesta era coberta de pecado. É isso que o Senhor espera de cada jovem, ali na faculdade, ali no colégio, no trabalho. Que possamos sair acima da sujeira, Pai, e expressar a Cristo. Faça isso por nós. Ajuda-nos a expressar o Teu cheiro. Lírios de Cristo, sal da terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós lhe pedimos, confirma e amplia isso em nossos corações, ó Pai. Ainda de olhos fechados, igreja, Deus falou conosco. Você tem que ser sensível ao toque do Espírito Santo. Eu quero dar a oportunidade a você, porque a palavra do Senhor nunca vem só por vir, ela vem com um objetivo. E Deus, usando o natural para expressar o espiritual, está mostrando a nós que Ele precisa e deseja que tenhamos o sabor de um verdadeiro cristão. Você gostaria de levantar a sua mão enquanto todos permanecem com os olhos fechados e dizer: Senhor, eu sou um desses, que eu tenho sal, mas não tenho na totalidade, lhe falta alguma coisa, quem sabe foi extraído, por isso há certos vícios, há certas coisas que não me fazem expressar o Senhor na sua integridade. Deus, irmãos, é um Deus de milagres. O profeta diz: eu prefiro ver
um pecador se convertendo do que um paralítico andando. O milagre pode acontecer nesta noite na sua vida. Sim, na sua vida, você marido, você esposa, que precisa ser o sal. Como você quer o seu marido servindo a Deus, se você não expressa Cristo, você não expressa o amor de Deus? Quando a Bíblia diz que elas devem ganhar o esposo sem palavras, sem palavras. Pai Celestial, não é pelo muito falar, meu Deus, mas queremos que agora o Senhor conclua esse culto, e toma essas mãos que levantaram para Ti. Eles foram sinceros o suficiente para dizer: eu preciso de todos os ingredientes para ser um sal verdadeiro, para causar o impacto que Tu esperas de mim nesta era perversa que vivemos. Deus, toma essas mãos e os ajude, Pai. Desperta neles um sentimento, desperta neles um desejo, Pai, para que eles não sosseguem enquanto não chegarem a esse nível que o Senhor os espera, Pai. Como disse o Teu profeta certa vez, faça do travesseiro deles uma pedra, para que não descansem enquanto não alcançarem esse objetivo. É isso que nós queremos, Pai. De nada adianta estarmos aqui, de nada adianta preenchermos um espaço, se não for para cumprir a missão pela qual o Senhor nos enviou. E eu sei, Pai, que isso é possível, porque o Senhor é o maior interessado nisso. Faça isso por nós. Todos nós precisamos ser mais sal, mais perfeito, mais na integridade toda, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por essas vidas e repreendo todo espírito sedutor, todo espírito que vem para subtrair ou acrescentar, para que o Senhor nos ajude, Senhor, a estar realmente na posição que Tu esperas. Toma essas mãos que levantaram, Pai, e conceda-lhes a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus.